Olá, convido você a estar comigo hoje para a gente poder pensar os conteúdos da unidade 2. E coloco para você uma reflexão. Vamos lá acompanhar aí comigo? As tecnologias da informação e da comunicação têm exigido novos pensamentos, novas posturas no ambiente escolar? Elas têm reafirmado a necessidade de renovar a instituição escola como um todo? O que você acha? Já vimos anteriormente que são consideradas TICs um conjunto de processamentos, de métodos do campo da informação. Então, computadores pessoais, telefonia móvel, TV por assinatura, correio eletrônico, internet, tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons, tecnologia de acesso remoto, todos esses aparatos, esses artefatos tecnológicos são considerados tecnologias. É importante nós pensarmos o que é realmente uma inovação ou simplesmente uma inovação conservadora, né? Equipamentos caros para fazer o que lápis e papel são capazes de fazer tem que realmente configurar algumas mudanças, né? Será que a gente tem realmente se utilizado no cenário escolar dessa tecnologia de forma que tanto o professor quanto o aluno possa se apropriar dessa tecnologia? Ou na verdade ela é só uma reaplicação, né, de uma maneira conservadora? Podemos colocar que não tem havido estímulos para professores e alunos nesse sentido, né, em virtude de uma exclusão digital, a dificuldade de acessar, né, a própria tecnologia, que não é barata, a tecnologia é caro, né? É preciso buscar mudanças reais nesse cenário da educação, em vez de mudanças só aparentes. Então, dá um exemplo, às vezes você tem na escola uma série de computadores que na verdade são parados, não tem utilidade para o computador. Eles não têm uma metodologia pedagógica, eles não são aplicados realmente no cenário da escola. Então você às vezes tem lá um laboratório de informática mal utilizado. Aí você diz que inovou a escola. Você tem computadores para fazer joguinhos, às vezes para o aluno entrar no Facebook, fazer uma pesquisa no Google, baixar umas fotos. Isso realmente inova a aprendizagem? Quer dizer, inovou o sistema de ensino, inovou a prática do professor? Ou é o que eu quero dizer, é uma inovação conservadora? Podemos voltar lá? Atenção concentrada na aparência e não no conteúdo. Então, às vezes você dá uma aula, por exemplo, num data show e reprisa o mesmo conteúdo, né? Você reprisa a imagem, mas você não explora aquele equipamento de uma forma talvez mais profunda, mais bem elaborada, com o uso de novos recursos, né? De outras metodologias incorporadas, de mídias, por exemplo, né? Então, a gente às vezes encontra uma confusão entre tecnologia e metodologia. Então, você pode usar um objeto de aprendizagem. Vamos dar um exemplo para que você possa entender. Então, um professor de matemática, ele tem a tabuada, né? Você tem a tabuadazinha, né? Tem até um filminho para a gente avaliar aí, que vai estar no seu AVA. Então, você tem uma tabuada, onde o aluno tem que estudar a tabuada. Então, ele tem que fazer 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E aí o professor, ele usa essa tabuada como uma velha tecnologia, né? Vamos usar uma velha. E aí ele leva o computador para a escola. E o aluno, ele continua fazendo esse mesmo método, multiplicando 2 vezes 2 no computador. Então você mudou a metodologia, você já não usa a tabuada, mas você usa o computador. Mas o sistema, o modelo de aprendizagem ainda continua sendo o mesmo. A multiplicação por decoração, a multiplicação por memorização. Ok? Isso é que nós temos que entender, uma inovação que conserva um elemento antigo. Quais seriam, então, as vantagens de se utilizar a tecnologia da informação e comunicação no âmbito da escola? Eu penso que uma delas seria a aplicação dessa tecnologia obedecendo certas diferenças do próprio aluno ou do próprio professor. Ele é flexível para atender às necessidades, às diferenças e capacidades individuais. Então, por exemplo, no recurso anterior de um quadro negro, por exemplo, uma criança, um adulto, um adolescente que tem baixa visão, quer dizer, ele estaria excluído desse campo de ensino, ele teria que fazer uso só da escuta, né? Enquanto que essa tecnologia
na exposição do conteúdo, eu posso utilizar um recurso próprio para atender a esse aluno. A mesma coisa se aplica à questão da deficiência auditiva. Então, eu teria como utilizar recursos que favoreceriam essas capacidades ou essas deficiências, né, de uma maneira individual, respeitando essas diferenças. Uma outra vantagem da TIC é o acesso imediato a um volume de informações. Há um tempo atrás, o maior volume de informações que você tinha é uma enciclopédia. Você tinha que manusear livro a livro buscando uma determinada informação. Hoje você tem os buscadores na internet que você lança lá uma palavra e ali você traz um conjunto de informações disponíveis já com imagens, com sonoridade para você buscar. Então esse acessar a informação, a tecnologia nos ajuda, nos auxilia. Traz ao professor uma visão sobre ensino e sobre formas de ensinar que é bem mais variado, tá? Você pode utilizar uma série de metodologias mais vastas para abordar este ensino, até mesmo com construções, né, de objetos de aprendizagem ou utilização de objetos já construídos. Então você acessa a internet, você tem repositórios de informações, repositórios de slides, repositórios de resenhas, repositórios de resumos, de aulas já prontas, de videoaula. Então você pode se utilizar desse recurso para favorecer a própria aula, né? Ou a própria busca do estudo, do entendimento de algum assunto que você precisa. É um potencial efetivo para trabalho em grupo, né? Então você tendo um laboratório, a própria tecnologia, então você tem, o que é um trabalho em grupo? Você pode ter uma webconferência, então o teu colega está longe, você não está perto, como é que você utiliza desse encontro? Um Skype, né? Uma orientação à distância, né, uma aula em grupo que você queira falar, um conjunto de informações que você queira transmitir. Então você tem outros recursos tecnológicos para favorecer isso. Economia de tempo. Então, o que você tinha antes que fazer um deslocamento a uma biblioteca para fazer uma pesquisa, não que você não precise fazer isso hoje, mas você hoje tem bancos de dados científicos disponíveis, você tem plataformas com artigos, com teses, com dissertações. Isso diminui o tempo de deslocamento, de desgaste, né, enfrentando o trânsito, para buscar certas obras ou leituras. Você tem domínio público hoje de obras, você já não precisa, não só tempo como economia, né? Você não precisa também dispor de compra de livros, que nós temos livros hoje em domínio público que você pode baixar, né, e poder levar e lê-lo em qualquer ambiente que você queira. E eu acho que a tecnologia ela incentiva a produção pessoal do aluno, né? Então, eu acho que o volume de informações, para muitos acreditam que você pode fazer o plágio, a cópia de informações, mas os recursos são dados, né? O quadro de informação é dado para que o aluno também possa criar sobre esse conjunto de informações questões subjetivas, trabalhos pessoais, né? É um domínio de uma área do conhecimento próprio, investigações profundas, pesquisa. Então, essa produção pessoal do aluno, acho que a tecnologia, ela de uma forma incentiva isso. A internet, que eu acho que é um tema interessante, quando ela não é só um mero repositório de informações. Quer dizer, ela tem um conjunto de informações e muita informação dada, né? Você pode estar passivo diante dessa informação, mas eu creio que há muitas formas de você ser chamado por essa disposição da informação a um pensamento construtivo, né? Não só estar passivo diante dessa informação que é dada, mas acho que a própria internet, com as mídias que são dispostas, com os vídeos, com blogs, com o wiki, ela também te convida a participar disso, né? A ter um traço ativo diante disso. Propicia interação social de pessoas, não precisa nem falar do Orkut, né? O antigo ICQ, para quem lembra, a questão do Facebook e conjuntos, aí, outros conjuntos de redes sociais que têm aparecido aí. Redes sociais, cadastros profissionais de currículos, então você propicia interação de pessoas sim. A internet facilita isso. Ela não substitui o professor, né? Nem os colegas de turma. Então, eu penso que a tecnologia ela pode ser inserida num conjunto da comunidade para favorecer. Não necessariamente exclua, né? Muita pessoa acha que a tecnologia substituirá pessoas. Somos pessoas. Até no momento, eu creio que a tecnologia ela vem para nos favorecer em muitos momentos, né? Ela não é neutra, não creio numa tecnologia que ela é neutra, né? Ela é criada, pensada dentro de um conjunto social, ela é pensada dentro de um conjunto de ideologia. Então, a gente não tem
a inocência de acreditar que a tecnologia é para todos, que a tecnologia ela vem para resolver uma série de problemas que a humanidade passa, ela tem a sua função. A tecnologia ela tem sim um caráter pragmático, a tecnologia sim tem um caráter também revolucionário, mas isso se aplica a um conjunto histórico de mudança, né, uma visão política, uma visão filosófica da tecnologia. Ela tem sim a sua aplicação. Então a gente tem que pensar a tecnologia como algo que venha a somar no contexto de vida do sujeito. O aluno ele é protagonista da aprendizagem, então até a internet ela tira aquela relação única da escola, né, como centro do conhecimento, a universidade como centro do saber, não que não seja um centro de entendimento, de produção de conhecimento, mas essa conversão do conhecimento para a internet e estar conectado em várias partes do mundo e você poder acessar um volume de informação, de conteúdo científico sim também, isso favorece o aluno como protagonista da aprendizagem, né? Reverte o fluxo de conhecimento do campo exterior da escola para dentro. Então, assim, isso é uma coisa que é paradigmática, é para ser pensado, né? Por isso que o convite a uma reflexão. Quer dizer, aquilo que a escola produz, que alteraria o seu meio externo, hoje nós temos visto o meio externo trazendo para a escola um conjunto de conhecimento, informações que tem alterado o próprio sistema escolar. Algumas ferramentas da internet também são importantes, né, para que a gente possa aplicar no âmbito da escola. Sites, né, endereços de sites. Então, tem muitos sites de ordem do senso comum, mas nós também temos muitos sites e buscadores que trazem um conteúdo científico, um conteúdo elaborado, com profundidade. Então, os sites, que seria essa reserva, esse domínio de um endereço, ele favorece esse entendimento, né, para o aprendiz. Ele traz essas informações, ele enriquece a disciplina, né? Então, às vezes o professor posta um conteúdo, o aluno ele pode buscar na internet uma série de temas comuns com aquilo que está sendo visto em sala de aula e acrescenta uma série de informações. Os fóruns da internet, então assim, são ferramentas importantes que são aplicadas, os podcasts, então assim, tem vários podcasts hoje que são interessantes. Eu gosto de um especificamente, o Frontes da Ciência, Fronteiras da Ciência, né? E aquele Guanabara também eu gosto, porque eles tratam de tecnologia, de informática. Então eles discutem, fazem um áudio da discussão, parece um rádio, fazem tudo em casa, né? Não é um estúdio de gravação, mas eles conseguem fazer daquela tecnologia algo acessível, eles produzem as suas aulas, postam nas suas plataformas o áudio e ali eles debatem uma série de temas interessantes sobre tecnologia e sobre ciência e você tem acesso a essa informação. Então, assim, para além de uma videoaula, é um programa que você cria e acaba sendo instrutivo e educativo. Os ambientes digitais interativos também favorecem no campo da educação, então você pode formar chats aí que podem estar interagindo sobre determinados temas. Você tem comunidades virtuais de aprendizagem, observatórios de aprendizagem, então você entra nessas comunidades, as comunidades estão publicando, estão discutindo temas interessantes e as próprias salas de bate-papo. Então há um campo de interação, né, que são ferramentas que a internet tem, que você pode trazer para o campo da educação, formar grupos de estudo. Dá também um outro exemplo, assim, você antigamente para estudar um conteúdo, né, você tinha que se reunir na casa do colega, ligar para ele, para discutir as partes do texto que ia ser estudado, você tinha que fazer uma resenha, essa resenha tem que ser levada na casa dele, não tinha como você encaminhar, você podia ler por telefone a resenha, mas tinha que levar. Hoje você da sua casa, você pode montar um seminário, em determinado horário todo mundo junto, você faz uma webconferência, você discute, você faz a sua resenha e encaminha imediatamente para o seu colega, né? Então você tem essas salas de bate-papo ou salas de ambiente, elas favorecem isso, a postar nos grupos certas atividades que vai ser utilizada por todos. Então, além de todas essas ferramentas, você tem da lista de discussão, redes sociais, você tem Messenger, você tem blog, você tem Twitter, você tem os Wikis. A própria Wikipédia é uma página de Wiki, onde ela é uma rede colaborativa, onde várias pessoas escrevem, alimentam essa página e se torna um texto cheios de informação, cheios de conhecimento. O que muitas vezes é preciso ter cuidado é entender que muito daquilo que é escrito em rede colaborativa pode não ser científico, pode não ter fundamento, pode ser baseado em senso comum ou pode estar errado. Queria que você agora acompanhasse comigo esse slide, ok?
As redes digitais possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de forma mais ativa, dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a interação e a personalização dos estudos em múltiplos espaços e tempos presenciais e virtuais. Como eu coloquei nas redes digitais, então o Facebook é uma rede digital, ali você pode postar foto, você pode montar uma comunidade, você pode montar um grupo permanente de discussão, um grupo de leitores, um grupo de troca de livros. Então ela possibilita o ensino e a aprendizagem. Assim, a organização escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de modo mais humano, afetivo e ético, integrando os aspectos individual e social, os diversos ritmos, métodos e tecnologias para ajudarmos a formar cidadãos plenos em todas as dimensões. O que é importante abrir para a gente poder pensar aqui é que a tecnologia como produção humana e como avanço precisa estar disposta a todos. Né? A tecnologia, ela existe e ela melhora, sim, a condição do ser humano quando aplicada dentro de uma concepção ideológica e política para todos. Mas ela também pode ser algo que gere uma disparidade. Né? Aquele que tem acesso e domínio de tecnologia é aquele que não tem acesso e o domínio da tecnologia. Então, é preciso que a escola incorpore a tecnologia de forma que os seus alunos e seus professores possam avançar. Por isso que é colocado a questão de tornar mais humano, no sentido de que é mais humano, né? Dar às pessoas as condições de acesso à escola, à tecnologia, ao conhecimento. Então, isso é justo, né, do ponto de vista de todos. Então, a tecnologia ela pode favorecer, sim, a organização da escola. A simples presença de tecnologia na escola, com o uso de bons softwares, não necessariamente estimula professores a repensarem a sua prática, como a gente já falou. Então, você às vezes tem resistência, seja do professor, do aluno, do próprio sistema escolar, né, da maneira de ensinar e às vezes da própria maneira de aprender. Então, às vezes você tem até uma boa intenção em levar a tecnologia, mas muitas vezes você tem a dificuldade do acesso. Então, levar computadores à escola, muito legal. Mas se esse grupo de computadores, a sala de informática não tem acesso à internet, faço o que com esses computadores? Né? Então, assim, eu limito o acesso desse aluno ao computador e aquilo que o computador pode favorecer quando ele está interligado a redes, a um sistema informatizado, certo? A globalização dessa informação. Como ocorre em outras áreas da atividade humana, professores e alunos precisam aprender a tirar o melhor de tais artefatos, conjunto de tecnologia. Então tem uma citação aqui de Cisneiro, quando ele diz assim: um bisturi a laser não transforma um médico em bom cirurgião. Embora um bom cirurgião possa fazer muito mais se dispuser da melhor tecnologia médica em contextos apropriados. Então é importante nós pensarmos dessa forma, né? Dar a tecnologia, ela por ela mesma, na mão de um professor, na mão do aluno, não fará um bom aluno. Agora, um bom aluno se fará melhor aluno na medida que ele se puder dispor dessa tecnologia, apropriar. Ou seja, o que é apropriar? Não é só um consumismo. Às vezes você tem um tablet, às vezes você tem um netbook para usar só Face, por exemplo. Então é uma tecnologia empregada limitada. Você poderia fazer 1000 coisas, às vezes você tem um telefone que tem câmera, um telefone que tem um conjunto de aplicativos e você só recebe ligação telefônica. Então era melhor ter comprado um aparelho só celular, que ele tem os aplicativos ou a sua função reduzida. Para que você compra então? Então essa noção de você dispor da tecnologia e se apropriar, manusear, experimentar, introjetar, explorar, dominar, e a partir dali você souber aplicar em vários campos do contexto de vida, seja educativo, familiar, né, escolar, é algo importante para ser pensado. Todas as tecnologias podem ser muito úteis. Tudo depende do modo como ela é utilizada, né, e do domínio de quem a utiliza. Então, isso é importante a gente pensar. Um quadro negro tem a sua função, tanto quanto um data show. À medida que você domina o conteúdo e domina a tecnologia, ela terá um resultado. Então, às vezes um quadro negro terá melhor resultado do que o uso de um data show, a depender de quem usa, né? Se olharmos para a tecnologia como um mero suporte pedagógico, podemos correr o risco de colocar nossos alunos, né, as pessoas que a utilizam, apenas como usuários consumidores da informação, aquilo que eu tinha falado. Então, você só é um suporte pedagógico, só é uma metodologia
é pouco. Então, você pode se apropriar dessa tecnologia de forma que não seja só um consumismo, você possa produzir tecnologia também, né? Mas se olharmos as tecnologias como potencialidades de uma aprendizagem em rede, teremos grandes chances de colocarmos nossos alunos, os aprendizes, como usuários construtores de conhecimento e também de tecnologia. Então, o computador e a internet estão sendo incorporados ao cotidiano das escolas e trazem desafios para os professores, os alunos, a escola, na medida em que favorecem o desenvolvimento de novas situações pedagógicas e ampliam as oportunidades para o acesso à informação, à participação, à ampliação de redes e para o processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, o computador tem avançado, ele enquanto hardware, enquanto software, aquilo que a gente já tinha visto na primeira aula, a própria internet tem avançado, né, o seu conjunto de operações, e isso tem trazido para a escola oportunidades. É importante a gente poder pensar que isso traz para o profissional, para o professor, para a pessoa a condição de superação de uma série de questões, de limitações, superação do conhecimento, superação de dificuldades. Então, a tecnologia pode favorecer na medida que você incorpora isso a um processo mais ampliado de ação. Eu colocaria aqui que a formação pode ser feita em 5 coordenadas importantes, né? Do aspecto tecnológico. Científico, deve-se conhecer bem o que se vai ensinar e como se vai fazer isso. Então, quando eu trago a questão científica, eu trago que existe uma sistematização desse conhecimento, uma experimentação, uma avaliação, um julgamento, ou seja, existe uma investigação desse campo, né? Então, é importante que as questões da tecnologia aplicada à educação seja bem feita, seja pensada, testada, ensaiada, avaliada, julgada e melhorada. Então, eu não posso fazer essa incorporação da tecnologia no campo da educação de qualquer forma, né? Pedagógica, o uso que os alunos farão do conhecimento depende de como você ensina. Então, existe uma plataforma importante, né, a aproximação da tecnologia e da educação, existe uma construção de método, existe uma incorporação importante a ser feita. A tecnologia, algo que eu gostaria de colocar aqui, ela é construída fora do campo da educação. Então, existe uma ciência que desenvolve tecnologia e quase sempre ela foi desenvolvida não para a educação, desenvolvida para questões militares, desenvolvida para questões industriais, foi desenvolvida para questões econômicas e a partir daí eu me aproprio no campo da educação. Então, eu preciso ler, preciso interpretar essa tecnologia, né? E preciso incorporá-la também do ponto de vista pedagógico, ensina para quê, para quem, como. Então, isso também é ciência, né? Isso é pensado, essa aproximação da tecnologia no campo da educação. Prática. É importante saber qual a forma mais adequada de ensinar um conteúdo, então eu preciso incorporar essa tecnologia e praticá-la, experimentá-la em vários cenários, né? Tendo feedback daquele que sofre essa ação, né? Colegas, seus pares, o próprio aluno, né? Então, assim, é importante que a gente tenha prática, experimentar. Então, se eu não experimento a tecnologia, então, assim, na proposta da disciplina, você vai construir um objeto de aprendizagem, certo? Você vai precisar construir um objeto de aprendizagem e esse objeto de aprendizagem, ele precisa ter um contexto. Eu vou construir para quem, como, para que é que ele serve, vai ser aplicado de que forma, certo? Isso é importante você pensar. Atitudinal, se a sua atitude é positiva, dos receptores também será. Isso é importante diante da tecnologia, nós temos uma atitude, e aí ela precisa ser crítica, não pode ser passiva e não pode ser de uma resistência vazia. Então, diante de uma atitude, diante da tecnologia, né, eu preciso pensar essa tecnologia para o campo da formação. Então, por que vocês estão tendo uma disciplina de tecnologia da informação e da comunicação, de forma que você possa pensar essa tecnologia apresentada a vocês. Talvez não seja possível você ter contato à tecnologia em si, mas essa reflexão precisa ser feita. Quais as tecnologias hoje dispostas no mercado? Eu posso acessá-las? Por que eu não posso acessá-las? Financeiramente caras? São difíceis? A interpretação dessa tecnologia me exige um conhecimento de idiomas? Eu não tenho acesso a essa tecnologia, eu moro em regiões que não tenho mal acessibilidade de uma internet, né? Quanto mais me apropriar desse conjunto de tecnologia, então isso é uma questão interessante, mas ela precisa ser positiva, eu preciso me aproximar. É importante que eu me aproxime, nem que seja para negá-la,
mas eu preciso conhecer, depois nego. Eu não posso negar uma coisa sem antes experimentar, sem antes conhecer. Essa formação pode também, essa formação tecnológica, quando eu falo de formação, estou falando da formação em tecnologia, né? É importante que a gente continue a buscar essa educação, buscando uma formação contínua, de contato com a tecnologia, se apropriando novamente dessa tecnologia. E o que é interessante aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Às vezes até é um pouco angustiante para muitos, né? Agora que eu consegui entender isso aqui, já não é mais isso, é aquilo outro. Agora que eu entendi esse aplicativo, já saiu uma nova versão do aplicativo, lá vai eu ter que aprender novamente. Então, é necessário. É dessa forma que tem se processado numa velocidade que às vezes gera esse campo de angústia mesmo. Mas mesmo assim, é importante que a gente continue a buscar essa formação. Agora, também tendo os limites de que eu preciso disso para algo. Não só pelo consumo em si mesmo. Avançou, lançou tem um novo lançamento de um determinado aplicativo. Eu tenho que ter para quê? Por que eu preciso ter? Então, por isso que eu falo da aproximação crítica. Então, a formação para a tecnologia, a aplicação dessa tecnologia para a educação precisa passar por essas questões, essas coordenadas, esse entendimento científica, pedagógica, prática, de atitude e continuada. As escolas não conectadas são escolas incompletas, mesmo quando didaticamente avançadas. Isso é uma questão interessante, porque mesmo que a escola seja boa do ponto de vista do conteúdo, da formação, elas serão incompletas diante da sociedade que vivemos hoje. Então, nós falamos em sociedade do conhecimento, sociedade tecnológica, sociedade digital, sociedade da informação. Então, exige da escola, sim, esse preparo da tecnologia. Então, uma escola que prepara bem não é para ajustar-se à tecnologia, mas essa é uma sociedade em que a tecnologia ela é o grande espírito de sua época. Então, a gente tem que ajustar esse aluno, sim, ao espírito de sua época. Então, nós temos um avanço de tecnologia e não acompanhar ou não estar vendo, não estar entendendo isso, me coloca para aquém da minha sociedade. Então, existe uma inadaptação desse sujeito. Então, a escola precisa estar conectada, assim, conectar aqueles que estão nela. Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual, do acesso à informação variada e disponível online, da pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais, da participação em comunidades de interesse, nos debates, publicações online. Olha o tanto de situações que você exclui quando a escola está desconectada, Variedades de ofertas de serviços digitais. Quanto mais distante a escola estiver das grandes cidades, mais dramática pode ser a exclusão digital. Então, assim, as áreas rurais, cidades periféricas, nós temos visto essa dificuldade da escola integrar as novas tecnologias, às vezes pela questão do acesso, cabo óptico que não chega, sinal que é ruim. Então, áreas alagadiças, como chega, áreas distantes, áreas ribeirinhas, áreas amazônicas, a nossa realidade aqui diz muito a respeito disso. Hoje não basta ter um laboratório de informática na escola para acesso pontual à rede durante algumas aulas. Hoje todos os alunos, professores e comunidades precisam de acesso contínuo a todos esses serviços digitais, para estarmos dentro da sociedade da informação e do conhecimento. Com 70% dos brasileiros sem acesso efetivo e contínuo às redes digitais e metade da população na faixa da pobreza, a exclusão digital precisa ser superada. Isso aqui é uma coisa importante para a gente poder pensar, Então, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, a tecnologia em si mesma não é neutra. A tecnologia ela é um produto de uma sociedade. Ela foi pensada para uma parcela da sociedade. Ela foi pensada para quem? Para o quê? Fazer o quê? Com o quê? Então, esses determinantes sociais da tecnologia não podem deixar de ser pensados, de ser refletidos. Aquela pergunta que foi colocada no início, A nova tecnologia ela exige da escola uma mudança de pensamento e de atitude, ela tem exigido da escola uma reconfiguração no seu modelo de ensino, nos seus modelos de aprendizagem, nas posturas dos educadores. E uma das questões que eu acho que é importante é se pensar a tecnologia primeiramente criticamente, manter uma distância científica, mas não uma distância que nos aliena da tecnologia.
Eu espero que a aula de hoje tenha levado você a pensar algumas questões que eu acredito que sejam importantes, né, do ponto de vista da sua formação, do ponto de vista da incorporação da tecnologia e poder olhar, né, se aproximar, estar aberto, uma atitude positiva diante das novas tecnologias da informação e da comunicação. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixo para vocês um abraço e até a próxima.